Você abre seu Instagram e inicia aquela sequência interminável de histórias alheias que de nada vão te agregar, mesmo você sabendo disso. E de repente, um anúncio contando aquela famosa história. Aquele cara que saiu do zero, que não tinha nada e agora fatura 10, 15, 20 mil, 100 mil reais por mês, trabalhando de casa ou viajando o mundo, sem chefe, sem horário, apenas com notebook e internet. Essa promessa ela é muito sedutora para a gente ignorar. Liberdade financeira, tempo livre para fazer o que quiser, trabalhar de qualquer lugar do mundo, de preferência numa praia paradisíaca qualquer, só com o notebook no colo. E o melhor de tudo, isso está muito acessível nos dias de hoje. Está na palma da sua mão. Basta um celular, um pouco de vontade, um pouco de foco e, claro, acreditar que isso é possível. A ideia é tão bonita, tão bem embalada, tão perfeitamente vendida que a gente nem percebe a armadilha que está por trás. É como se fosse um feitiço, né? Você assiste o vídeo, depois outro, depois mais um, começa a seguir pessoas que vivem disso, começa a consumir conteúdo sobre estratégias, sobre hacks, sobre métodos secretos, e aí aos poucos, quase nem tu perceber, tu para de estudar o que tu costumava estudar antes, tu para de se interessar por coisas que não te dão retorno rápido, tu para de cultivar aqueles conhecimentos profundos, mais técnicos, aqueles que demoram anos pra gente amadurecer, mas que quando amadurecem, ninguém te tira. E é aí que tu vai entrar num ciclo vicioso. Toda decisão que tu tem, tu passa a filtrar ela por uma única pergunta. Isso vai me dar dinheiro? Isso vai me dar resultado rápido? Você acorda já pensando, como é que eu posso ganhar dinheiro hoje? Qual o próximo atalho que eu posso usar? Qual é a nova tendência que eu posso surfar antes mesmo de que todo mundo descubra? E isso, cara, vai te consumindo muito por dentro. Vai te transformando em alguém que você nem reconhece mais, aos poucos. E foi aí que eu comecei a desconfiar, não do digital em si, porque seria hipocrisia da minha parte dizer que o digital não funciona. Ele funciona, funciona muito bem. Tem gente ganhando dinheiro de verdade, tem gente construindo negócios reais, sólidos. Tem gente que mudou de vida através da internet. Isso é uma coisa que é inegável, inquestionável. Mas o que eu comecei a desconfiar foi justamente a forma como tudo isso é vendido, como se fosse algo fácil, como se todo mundo pudesse. Como se só bastasse tu querer, se fosse algo assim que se você repete exatamente o que o cara tá te falando, pronto, já pronto, tem o resultado garantido. Cara, não vai ser dessa forma. E assim, e ninguém vai te contar o que vem depois disso. Ninguém fala da ansiedade que vem junto, ninguém fala da comparação constante, ninguém fala da pressão absurda de performar antes mesmo de você saber direito o que está fazendo. Ninguém fala que você vai acordar às 3 da manhã checando métricas, vendo se anúncio subiu no Facebook, obcecado por números que não significam nada ainda para ti. Sabe, você não teve nenhum resultado e aquele tá fissurado naquelas métricas, naqueles números que o teu guru falou que você tem que ficar acompanhando sempre, sabe? Ninguém fala que você vai começar a se sentir um fracassado porque fulano começou a fazer a mesma coisa 3 meses atrás e você já tá há 6 tentando, sabe? E eu comecei a perceber uma coisa muito estranha que estava acontecendo. Quanto mais eu buscava essas oportunidades, quanto mais eu consumia conteúdo sobre ganhar dinheiro na internet, menos eu me conectava com o que me trouxe até aqui. Eu sou estudante de nutrição, estou no sexto semestre, e eu entrei nesse curso porque eu quis ajudar as pessoas. Sempre me interessei por entender como funciona o corpo humano, como a alimentação afeta, né, a sua saúde, no curto, no médio e no longo prazo, como essas pequenas mudanças podem transformar a qualidade de vida, tanto minha quanto de outras pessoas, principalmente, né? E isso é uma coisa que me fascinava, hoje ainda me fascina, porém muito menos. Mas de repente, do nada, eu só comecei a pensar em algoritmo, views, monetização, estratégias de crescimento. E aí vem a parte que eu não gosto muito de admitir, mas eu preciso ser bem honesto. Eu também quis esse dinheiro fácil, também quis a liberdade sem ter que construir nada sólido antes. Também quis ser alguém relevante, ter reconhecimento e ter esse status. E não tem nada de errado em querer essas coisas. O problema é quando você quer, mas sem estar disposto a pagar o preço de verdade. Quando você quer o resultado sem aceitar o processo. Isso não existe. E foi aí que a dúvida apareceu. E cara, essa dúvida dói demais, mano. Ela dói de um jeito que é muito difícil de explicar. Tipo assim, não é uma dor física, é uma dor existencial, sabe? Ela fica ali no fundo da tua mente, te martelando, sussurrando o tempo todo no teu ouvido. E se eu não conseguir? E se eu tentar e falhar? E se todo mundo estiver avançando e eu estiver ficando para trás? E se eu não for bom o suficiente? E se eu não tiver o que precisa?
E eu entrei nessa batalha interna fodida, meu cérebro completamente viciado em estímulo, em promessas, em recompensas rápidas. Todas as vezes que eu via alguém mostrando resultado, batia logo aquela ansiedade de querer fazer o mesmo. Tanto aquela ansiedade de querer fazer o mesmo, quanto também aquela ansiedade de, tipo, e se não der certo, sabe? E já lá dá logo aquele aperto no peito, aquela vontade de largar tudo e focar só naquilo, sabe? Tipo assim, de locar naquilo e ficar só fazendo aquilo até dar certo. Mas ao mesmo tempo, uma parte de mim sabia que isso estava errado. E sim, estava errado. Eu estava realmente me perdendo no meio do caminho, que eu estava trocando uma construção real, sólida de verdade, um propósito de verdade, por uma ilusão de progresso, mano. E quanto mais eu cedia a esse vício, menos sentido fazia essa história toda, né? Eu estava correndo atrás de algo que eu nem sabia direito o que era. Dinheiro, reconhecimento, liberdade, tudo isso junto. E pra quê? Pra provar o quê? Pra quem? Sabe? Essas perguntas começaram a ecoar na minha cabeça e eu não tinha resposta. Não é que o digital esteja errado, não é que ganhar dinheiro na internet seja uma farsa, mas eu percebi que eu estava me vendendo barato demais. Estava aceitando qualquer promessa, qualquer método, qualquer estratégia, desde que ela me prometesse um resultado rápido, né? Isso é muito perigoso, velho. Porque quando você se vende barato, você atrai oportunidades baratas. Isso é lógico. Você atrai pessoas que só querem te usar como número, como métrica, como testemunho de falso sucesso. E hoje eu entendo uma coisa que demorou muito para cair a ficha. Cada pessoa tem a sua realidade, o seu contexto, o seu tempo, o seu ponto de partida. Aquele cara que você vê mostrando resultado, ele pode ter tido condições que você não tem. Ele pode ter tido tempo integral para se dedicar àquilo, pode ter tido dinheiro para investir, pode ter tido contatos, pode ter tido sorte, pode ter pego o time perfeito. Tá tudo certo. Não é sobre julgar, é sobre entender que não dá para simplesmente copiar e colar a vida de outra pessoa e esperar que tu tenha o mesmo resultado. Não existe equidade nesse jogo. E sabe de uma coisa? Tá tudo bem, irmão. O mundo não te deve nada. A internet não tem obrigação de te dar retorno só porque você quer. O algoritmo não é justo. As pessoas não vão consumir o seu conteúdo só porque você acha que merece. E isso não é crueldade, é só a realidade. É como as coisas funcionam. E se você quer viver isso de verdade, se você quer construir algo sustentável, cara, tu precisa agregar valor real, mano. Você precisa resolver problemas reais de pessoas reais. Você precisa construir algo que não dependa só de um post viral, de uma trend passageira, de um hack que vai te gerar resultado ali por 3 meses e tchau, sabe? A base precisa ser muito sólida. Senão, qualquer evento leva, qualquer mudança no algoritmo te derruba, qualquer crise te quebra. E eu vou te falar, construir uma base sólida é muito chato, é demorado, é frustrante, porque você não vai ver o resultado imediato. Você estuda, pratica, erra, aprende e erra de novo. Enquanto isso, parece que o mundo está avançando mais rápido que você, parece que você está perdendo tempo, mas não está. Você está investindo, você está plantando. E planta não cresce da noite pro dia. E eu ainda tenho o sonho de ter um canal no YouTube, de criar conteúdo, de falar sobre coisas que importam pra mim. Não precisa ser nada gigante, não precisa ter milhões de inscritos, não precisa ter hype, mas eu quero que seja verdadeiro, quero que mude a vida de pelo menos uma pessoa. Quero que alivie a dúvida de alguém que está passando pelo que eu passei. Quero criar um ponto de reflexão num mundo que só valoriza ações impulsivas. E talvez eu demore para chegar onde eu quero. Talvez eu não fique rico aos 25, talvez eu não tenha casa na praia aos 30, talvez eu não seja um case de sucesso meteórico. Mas o que eu estou construindo agora, com todas as minhas dúvidas, com todas as minhas incertezas, com todo o meu medo, isso ninguém vai poder apagar com um clique. Isso vai ser, vai ser meu, né? E vai ser real, vai ser fundamental e vai ter muita profundidade. E a pressa já me custou muito essa clareza, o ego já me cegou demais desse propósito, já me fez tomar decisões burras, já me fez perseguir coisas que não faziam sentido, já me fez comparar a minha jornada com a de pessoas que vivem realidades completamente diferentes da minha. E eu cansei disso, irmão. Cansei de viver essa ansiedade, cansei de acordar todo dia sentindo que tô atrasado, cansei de me sentir insuficiente porque não tenho um resultado que outras pessoas têm. E agora eu prefiro o caminho mais lento. Ser mais eu, mais verdadeiro, mais alinhado com o que eu sou de verdade, não com o que eu acho que eu deveria ser. Mais sólido, mais sustentável, mais honesto. Porque no final das contas, o que importa não é quanto tempo você leva para chegar,
O que importa é se você chega inteiro. Se você chega sabendo quem você é de verdade, se você chega com um propósito claro, se você chega podendo olhar no espelho e ter orgulho do caminho que percorreu. Porque fama passa, é efêmera, hoje você é relevante, amanhã ninguém mais lembra de você, dinheiro oscila, hoje você tem, amanhã pode não ter, mercado muda, algoritmo muda, tendência muda, mas o valor que você constrói, as habilidades que você desenvolve, o conhecimento que você adquire de verdade, isso ninguém te tira. Isso fica. Esse é o seu sempre. É seu para sempre, na verdade. E é isso que faz a diferença no longo prazo. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, porque esse é um vídeo que foi quase assim um desabafo, né? Basicamente foi um desabafo onde eu tô realmente compartilhando esse sentimento com vocês, tá? É uma coisa assim que é bem difícil, acho que eu nunca falei isso pra ninguém. E é isso, pessoal. Um abraço e vamos pra cima.